Tirou, Dr. Rui, desta visita? Porquê é que a fez e que mensagem aqui? A razão pela qual faço esta visita não tem diretamente a ver com este centro de saúde. Tem a ver com ser um centro de saúde em Lisboa, isso sim, porque é dos sítios onde há mais problemas. Há cerca de 700 mil portugueses que não têm médico de família. E desses 700 mil, 500 mil, meio milhão, estão aqui em Lisboa. Portanto, podia ser este centro, podia ser um outro qualquer, mas aí é para chamar a atenção de uma promessa que o Governo fez de reforçar os médicos de família e a cobertura de portugueses com médico de família, onde tem falhado e onde a falha principal é justamente aqui em Lisboa. E, portanto, essa é a primeira razão. A segunda razão é ouvir, em concreto, o que é que os profissionais dos cuidados de saúde primários têm para dizer relativamente àquilo que possam ser as falhas transversais, não exatamente aqui. Aqui ainda há uma outra questão, é que há um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Saúde, que se tivesse sido cumprido no quadro daquilo que foi prometido antes das eleições autárquicas, neste momento, ou seja, terminado o ano de 2018 e o ano de 2019, haveria 14 novas unidades de saúde familiares, ou então algumas como esta que estavam substituídas por condições melhores e, portanto, também não foram cumpridas essas 14. Finalmente, a razão pela qual também visito uma unidade de saúde tem a ver com o facto, para mim, e aqui tenho alguma discordância com o Ministro da Economia, com aquilo que ele referiu recentemente, é que a saúde, ele esqueceu-se de referir que a saúde é um dos problemas de Portugal. Não será um dos problemas de Portugal da mesma maneira que ele indica como problema de Portugal os salários, porque o dos salários, enfim, é uma evolução da economia que nós temos de inverter. A saúde não. A saúde é uma má gestão deste governo, porque, enfim, sempre houve problemas no quadro da saúde. Todos nós gostamos de ter saúde e às vezes estamos doentes, mas depois a gestão que tem sido feita por este governo tem sido fraquíssima e o serviço público prestado tem sido cada vez pior. E por isso talvez o Ministro da Economia não tenha dito que a saúde é um problema. Mas é, pelo menos após esta governação de 4 anos e tal do Partido Socialista, é efetivamente um problema. A colmatar isso, irei ter uma reunião, a exemplo de uma outra que tive há cerca de 2 anos, queria repeti-la agora e vou repeti-la na sexta-feira, com a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem eleições na quinta-feira, para bastonário, e portanto na sexta-feira terei, enfim, a oportunidade de reunir com a Ordem dos Médicos. Como é que encara a gravidade ou não dos reparos feitos por Bruxelas ao Orçamento do Estado? Eu acho que é óbvio, nós próprios já chamamos a atenção, eu próprio tenho chamado a atenção para isto que anda associado. Nós temos referido que a carga fiscal tem vindo permanentemente a aumentar. Podemos dizer de outra forma, que é a despesa pública tem vindo a aumentar em termos relativos ao produto, que é disso que estamos a falar e é disso que preocupa a União Europeia. A despesa pública em termos relativos ao produto. Obviamente que quanto mais rico um país é, mais margem tem para ter uma maior despesa pública. Agora aqui o que está em causa é a relação da despesa com o produto. Portanto, nós podemos dizer que a carga fiscal tem vindo sempre a aumentar, ou nós podemos dizer que o peso da despesa pública no produto tem vindo sempre a aumentar, porque eles andam associados. Um só baixa com o outro e vice-versa. Se nós conseguirmos baixar o peso da despesa pública no produto, automaticamente a carga fiscal também pode baixar. Se nós aumentamos sempre a despesa pública mais do que a própria riqueza nacional, nós não temos alternativa que não seja também aumentar as receitas, e o grosso das receitas são os impostos. Portanto, tanto faz dizer de uma maneira como dizer de outra. Estamos todos a dizer mais ou menos a mesma coisa. Sr. Rui, está aqui na qualidade de Presidente do PSD, Sim. Nessa qualidade também que lhe pergunto, como é que vê esta ameaça do PSD Madeira de boicotar as eleições no próximo sábado e de admitir ainda essa hipótese de recorrer ao Tribunal Constitucional? Eu não queria misturar, portanto, noutra sede, se me quiser fazer a pergunta, tudo bem. Aqui, como estou na qualidade de Presidente do Partido, gostaria de não misturar essas duas situações, está bem? Não responder também, então, às críticas do seu adversário, a propósito da troca de não. lugares com Críticas, votos? Não. Ele faz críticas de que há Sim. membros da Comissão Política e da Comissão Permanente. Sim,
Pergunto-me isso noutra circunstância e vão ter oportunidade de perguntar ainda hoje se quiserem. Mas aqui não queria misturar, está bem? Deixa-me ainda voltar à saúde. Sim. As medidas que este ano e os 180 milhões que o Governo agora anunciou, um acordo aparentemente com o Bloco de Esquerda, são suficientes para o próximo ano em termos de Eu vou-lhe pedir estabilização? desculpa, mas isso é uma notícia recente, é? O Bloco de Esquerda e o Sim. Governo dizem que estão garantidos no orçamento mais 180 milhões. Para lá daqueles 800 que tinham Exatamente. sido anunciados. Bom, dos 800 e tal que tinham sido anunciados, o grosso, 500 e tal, é para pagar dívidas passadas. Portanto, se é para pagar... Bem, dívidas são sempre passadas, como é lógico. Portanto, para pagar dívidas. Se é para pagar dívidas, enfim, não melhora rigorosamente nada. Obviamente que, havendo mais dinheiro para a saúde, é melhor. Mas o problema da saúde, antes de ser um problema de financiamento, é um problema de gestão. Não adianta atirar com dinheiro para cima da saúde se não se tomarem as medidas de gestão necessárias para que a rendibilidade do dinheiro que já hoje existe para a saúde e daquele que mais se possa dar seja otimizado. Está a ver? Portanto, aquilo que, na minha ótica, o primeiro problema da saúde é gestão, é a otimização dos recursos disponíveis. Em segundo lugar, é então o montante desses recursos disponíveis. E eu sei que precisamos de mais recursos, mas antes do mais precisamos de otimizar os que existem. Atirar com dinheiro para cima dos problemas, portanto, que implica, eu estou-lhe a responder de uma forma direta à pergunta que me faz, há mais dinheiro. Está bem, há mais dinheiro é melhor do que não haver mais dinheiro. Mas está bem, e como é que nós vamos gerir o que há e esse que venha mais? Este ponto é um ponto... É difícil, a resposta, obviamente, que não é fácil melhorar a situação, tal é a degradação a que se chegou. Isso eu sei que é difícil, mas eu não vejo outra forma de resolver os problemas de saúde em Portugal que não seja começar pelo princípio. O princípio é a gestão. E a seguir, então, depois dos recursos bem geridos, quanto falta ainda, porque ainda vai faltar qualquer coisa. Já que está também na qualidade de líder parlamentar, quando é que o PSD apresentará propostas sobre o orçamento e já agora em que áreas a saúde será uma delas? Está justamente no grupo parlamentar, neste momento, estão o vice-presidente da área e o coordenador e o vice-coordenador da área e o SEN também da área das finanças públicas, estão justamente a preparar e, acima de tudo, a receber as propostas. O que é que eu chamo de receber? São as diversas propostas que os diversos deputados querem fazer em sede de orçamento como um todo ou então em sede de propostas ligadas ao seu círculo eleitoral. Está a ver? E, portanto, está a ser recepcionado neste momento, que é este momento certo, que está a discussão na especialidade, e depois a direção do grupo parlamentar vai avaliar todas essas propostas e decidir quais as que vão e que não vão, e depois naquelas politicamente com mais relevo, ainda pode ser mais acima, a direção do grupo. Aquela que eu já referi, e essa tenho daquelas que possam ter um relevo político nacional e sejam marcantes, é a questão do IVA da eletricidade, a redução do IVA da eletricidade, que essa faremos. Agora, todas as propostas que nós viemos a fazer é com sentido da responsabilidade. E sentido da responsabilidade é perceber que este orçamento do Estado é o orçamento de um governo que não é um governo do PSD. E que esse orçamento aparece no Parlamento, como é óbvio, e não pode ser de outra maneira, já construído. Portanto, é lícito que a oposição faça algumas propostas emblemáticas que tentem marcar uma posição política, não é lícito que queira desvirtuar completamente o orçamento a apresentar 1001 propostas a propósito de tudo e mais alguma coisa, porque manifestamente a oposição não tem meios logísticos nem técnicos para fazer aquilo que às vezes se ouve, desculpem-me, é um disparate, quer dizer que a oposição, seja ela qual for, deve apresentar um orçamento alternativo. Quem diz isso não sabe o que é um orçamento, quer dizer, só um governo é que está em condições de apresentar uma proposta orçamental. A oposição está em condições de forma moderada e equilibrada, propor algumas alterações que possam deixar ali uma marca política dessa mesma oposição. É isso que nós vamos fazer. Essa do IVA não desvirtua pelo peso que tem na despesa, o orçamento? Verá, quando a proposta for apresentada, que não. E na saúde nenhuma em particular, já que elencou que é uma área que carece de muitos cuidados,
Alguma Pois, que eleja particularmente proposta agora para a especialidade? Quando eu digo que o principal problema da saúde é a gestão, no quadro do orçamento do Estado, fazer propostas de gestão não é propriamente uma coisa que se faça com facilidade ou com proveito, digamos assim. Agora, se no quadro daquilo que é apresentado alguma toca na área da saúde, deixe ver, estamos da forma como eu estou a dizer, estamos a receber aquilo que são as propostas A disputa dos interna deputados. não atrasará este processo? Isso eu acho que não, Os deputados, enfim, um ou outro pode estar envolvido nisso, mas a maioria não está e, portanto, estão a trabalhar na Assembleia, nas comissões. Não é? Obrigado.